Olá, meu nome é Karina e eu tô fazendo esse vídeo para a disciplina de estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, no curso de segunda licenciatura de pedagogia da Unigran. Eu escolhi a turma de quinto ano e a disciplina de matemática, né? Conforme o horário disponibilizado pela professora, essa turma teria 6 aulas de matemática durante a semana. Então, eu vou apresentar nesse vídeo o que eu faria nessas 6 aulas, né? Eu não escolhi apenas um dia porque eu achei que não ficaria totalmente completo, né, o sentido das aulas. Então, por isso eu vou falar o que eu faria durante a semana, né? Então, com o tema de sólidos geométricos, para trabalhar poliedros e não poliedros. A gente sabe que conforme os alunos vão ficando maiores, vai ficando mais difícil de a gente envolver o lúdico, né? Apesar de o quinto ano ainda ser bem tranquilo, né? Mas então, nessa disciplina, esse conteúdo que já é um conteúdo que eles já têm um conhecimento, eles já trazem uma bagagem de outros anos, já lá desde as séries iniciais, né? Desde da educação infantil, vem trabalhando, né? Triângulo, quadrado, retângulo, enfim. Né? E no quarto ano eles já têm uma noção de sólidos geométricos também. Então, na primeira aula, seriam 2 aulas no primeiro dia. Eu colocaria em cima da minha mesa alguns sólidos, né? Para que eles pudessem observar. E aí eu começaria a fazer algumas perguntas a respeito, né? Se eles sabem o que são, o que eles estão observando, né? Instigando que eles comentem o que eles já sabem sobre os sólidos, né? Alguns vão dizer, é um quadrado, né? Para identificar o cubo. Na realidade, o nome correto é cubo. Quadrado é apenas a face. Então, a gente vai desenvolvendo uma conversa a respeito dos sólidos. E aí, a gente vai começar a introduzir esses conceitos, né? Então, fazendo uma brincadeirinha, né? Porque aqui eu tenho os sólidos que eu confeccionei, que são os poliedros, mas eu também teria outros sólidos que são os corpos redondos, né? Então eu colocaria tudo na minha mesa para eles começarem a analisar. E a gente faria uma brincadeira rapidinho, né? Rola ou não rola? Para começar a diferenciar, né? Porque o sólidos geométricos, ele é aquela figura em 3D, né? Que ele tem 3 dimensões, altura, comprimento e largura, né? Tanto os redondos quanto os retinhos, né? E aí a gente faria essa brincadeira. Bom, então se eu jogasse a bolinha, ela rola. Se eu jogar o tubinho, ele também rola. Porém, se eu jogar a caixinha, ela não rola, né? Ela só desliza. Por que isso acontece, né? E aí a gente vai começar a conversar com os alunos sobre isso. Os sólidos que rolam, eles têm o quê? Faces arredondadas, né? Eles são redondos. Os que não rolam, eles são retos, né? Eles têm linhas retas. Então, aí começa a diferença entre os sólidos geométricos, poliedros e não poliedros. E aí a gente vai construir esse conceito com os alunos. Então, após uma longa discussão e ficar brincando ali com os objetos, a gente vai confeccionar cartazes, né? Aqui eu trouxe só uns modelinhos, né? Eles vão confeccionar em cartolina, papel pardo, com recortes, com desenhos, né? E fazer esquemas pra gente deixar na sala de aula. Para quê? Para que a gente coloque os conceitos, para que eles comecem a assimilar o que é um sólido geométrico, o que é um poliedro, o que é um não poliedro, né? E aí, então, a gente vai começar a fixar o conteúdo, né? E aí, então, isso seria para as 2 aulas, né? Também fazer, depois dos cartazes, fazer uma atividade
né, de palavrinha cruzada e de ligar o objeto ao sólido geométrico e ao nome e fazer a correção. E aí, para a próxima aula, ficaria de tarefa eles trazerem alguns objetos que eles têm em casa. Pode ser embalagem de produto, pode ser brinquedo ou qualquer outra coisa que lembre alguns sólidos geométricos. Então, eles trariam coisas do tipo chapeuzinho de festa, né, que lembraria o cone, bolinha, brinquedos, a garrafinha de água, né, que lembra também o cilindro, o próprio vaso da flor, né, que lembra um cubo, caixinha de band-aid, caixinha de pasta de dente, latinhas, né, lembram cilindros, dado que eles jogam no joguinho, a própria pecinha do jogo, né, que lembra um conezinho. Então, tudo que eles tiverem em casa pra gente brincar um pouquinho e ir conversando, para que eles relacionem que a matemática também tá no dia a dia deles, né? Que a matemática tá dentro da casa, né? E aí, depois da gente fazer isso, a gente iria analisar alguns elementos básicos dos poliédrios, que são os que possuem retas, né? E aí a gente utilizaria balinha de goma e palitinhos de churrasco para fazer a nossa ideia, né? Que é o quê? Construir um poliedro. Nesse caso aqui, eu construí uma pirâmide de base triangular. Para que isso? Para que a gente comece a construir com o aluno a ideia de vértice, aresta e face. Então, ó, cada aluno construiria o seu, né? E aí a gente identifica o quê? Cada gominha, balinha de goma, é um vértice. Cada palitinho de churrasco, cada reta, é uma aresta. E a face, ela vai ser aqui a figura que foi formada, né? Nesse caso, um triângulo. Então, fica bem lúdico e bem visível para o aluno. A face é a figura que foi formada, a aresta é a retinha e o vértice é a balinha de goma, né? Que é o encontro das arestas. Então, já vai um bom tempinho aí, depois ainda dá para degustar um pouquinho as balinhas de goma, né? Material também baratinho, né? E divertido para as crianças. E aí, depois eu levaria eles para a sala de jogos. Sala de jogos não, para o laboratório de informática, né? Para jogarem jogos digitais. Eu deixei 2 opções de jogos na descrição do vídeo, ali embaixo, né? Então, depois é só ir lá e conferir. Tem o jogo do labirinto e o jogo do aviãozinho, onde vão aparecer formas, vai aparecer um objeto e você tem que identificar se ele é esfera, se ele é cilindro, se ele é pirâmide, né? E aí você vai seguindo no labirinto até chegar no objeto ou batendo na nuvenzinha com o avião do objeto correto. E no terceiro dia seriam mais 2 aulas, né, para finalizar. E aí a gente veria a planificação desses sólidos, né? O que é isso? É o sólido aberto e o sólido fechado. Então, aqui, ó, eu tenho um octaedro, né? Que é a figura dele plano, né? E eu vou transformar ele num sólido, né? Então, é como se eu pegasse essa figura, cortasse ela e abrisse. E aí, ela vai virar assim, né? Então, eu pegaria vários modelos e eu construiria esses sólidos aqui com eles, né? Que seriam o octaedro, porque tem 8 faces, o prisma de base hexagonal, né? O cubo, que é bem comum, né? Só de quadrados, o paralelepípedo, né? Que é a caixinha de presente,
e a pirâmide de base quadrangular, né? Porque é formada por um quadrado. Claro que existem muitos mais, né? Mas faria esses básicos, que são os mais básicos, os que a gente mais estuda. Também passaria um vídeo, também tá o link embaixo, de como funciona essa planificação. Então, no vídeo aparece o sólido e aí ele vai abrindo. Então, fica bem visível para o aluno como que é essa planificação. E depois, a gente faria mais alguns exercícios de fixação, né? Por exemplo, preenche essa tabela com as faces, os vértices e as arestas, né? Então, ele pegando aqui o cubo, ele vai contar quantos vértices o cubo tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai preencher lá na tabela número 8. Quantas arestas, né? E quantas faces. E assim por diante com todos eles, tá? Também fixar bem o conteúdo, né? Era isso.